primeiro princípio que nós podemos identificar é que quando nós estamos passando por uma crise, por uma dificuldade, nós precisamos saber aonde ir. Vou dizer isso de novo, nós precisamos saber aonde ir. Por quê, amados? Porque exatamente o lugar onde nós depositamos a nossa esperança vai determinar se nós teremos ou não o nosso milagre. Amém? Então eu vou dizer de novo, aonde você deposita a tua esperança vai determinar se você vai ter ou não o seu milagre. E esta mulher aqui, ela foi até onde? Ela foi até o profeta de Deus. Bom, aquele que queria consultar ao Senhor, aquele que queria buscar a Deus naqueles dias, precisava ir até um representante de Deus. E nesse caso, aquele que representava Deus era o profeta. E mais especificamente aqui, nós estávamos vivendo os dias do profeta Eliseu. Alguém que foi levantado por Deus, e sabemos do processo de Deus na vida de Eliseu para prepará-lo e torná-lo um homem de Deus. Por isso que naqueles dias se referia a um profeta, aquele que representava Deus para as pessoas como um homem de Deus. Então o que essa mulher faz? Ela está indo a um homem de Deus. Então basicamente o que nós podemos entender aqui é que essa mulher exatamente soube aonde ir no momento de extrema dificuldade, de extrema necessidade. E isso é muito importante, querido, porque se nós insistirmos em procurar respostas ou soluções no homem, nós vamos continuar sendo decepcionados. Vou dizer isso de novo, e eu não tenho medo de falar isso para vocês, porque nós como homens de Deus e como mulheres de Deus nos dias atuais, precisamos entender que nós não estamos aí para suprir as pessoas, porque nós mesmos não temos recursos para suprir. Podemos ajudar em algumas coisas, mas veja aqui, no que concerne a situação desta mulher, no que concerne a situação desta família, Eliseu não tinha o que fazer, ele não podia por ele mesmo suprir essa necessidade, ele não podia por ele mesmo suprir essa situação. Então, veja bem, a fonte não está no homem, a fonte está em Deus, sempre vai estar em Deus. Você já reparou que grande maioria, em grande parte dos nossos problemas, das nossas dificuldades, tem na verdade origem espiritual? Você já parou para pensar nisso? Que as maiores necessidades que um ser humano tem é de caráter espiritual. E se é de caráter espiritual as nossas maiores necessidades, então deve haver um recurso espiritual para tratar com essas necessidades, para suprir essas necessidades. Alguém pode dizer amém nesta noite? Então veja bem, se as nossas necessidades são de caráter espiritual, há recursos espirituais para suprir essas necessidades, para tratar com essas necessidades. Por isso nós temos que entender que a fonte é Deus. Então não adianta olharmos para as pessoas, não adianta olharmos para as situações. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar situações, mas Deus sempre será a fonte. E há necessidade de nós entendermos que para recebermos o milagre, nós temos que saber aonde ir, e não há outro lugar para irmos, senão o lugar da presença de Deus. Digam glória a Deus, o lugar da presença do Senhor. Sabe, queridos, há um episódio na história do rei Asa, um dos reis de Israel, que diz a palavra de Deus, na verdade Asa era rei de Judá, mais especificamente, do território de Jerusalém, e ele começou muito bem a sua caminhada com Deus, acreditando em Deus, confiando em Deus, inclusive por meio dele até se trouxe uma grande reforma espiritual nas terras de Judá naqueles dias. Porém a Bíblia diz que no momento de extrema dificuldade, porque ele estava em aperto, o seu reino estava em aperto, diz a palavra de Deus que Asa, em vez de confiar em Deus, ele foi confiar no homem, mais especificamente em Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e ele então faz uma aliança com aqueles que eram na verdade inimigo do povo de Deus, para poder ter segurança, para poder ter proteção em um tempo de ameaça. E isto foi terrível para Deus. E em 2 Crônicas capítulo 16 versículo 9, como mensagem do profeta ao rei Asa, foi essa: olha, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Bom, não é todo o texto que eu leio, porque o restante desse texto é uma sentença muito dura contra Asa, pelo fato dele ter deixado de confiar em Deus para confiar no homem. Mas antes que a sentença dura venha para o rei Asa, por ele ter confiado mais no homem, não confiado em Deus,
Deus está dizendo através do profeta, Deus está falando através desta palavra profética para nós, inclusive nos dias de hoje, que os seus olhos continuam percorrendo a terra, amém? Procurando aqueles cujo coração estão de fato confiando no Senhor, que estão esperando no Senhor, que estão olhando para o Senhor, e como consequência disso, a palavra está prometendo que Deus vai mostrar a sua força. Deus vai mostrar a sua força. Queridos, ouça-me por favor nessa noite, coloca a tua confiança em Deus, nesse momento, nesse primeiro princípio. Pare e reflita um pouquinho em quem você tem confiado, em quem você tem esperado, a quem os teus olhos de fato estão focando nesse tempo, porque Deus está falando conosco nessa noite, que se de fato queremos ativar milagres dele nas nossas vidas, nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Não é no nosso trabalho, não é nas pessoas, não é nos vizinhos, não é na família e nem mesmo nos pastores, porque o profeta vem e consequência disso diz: ei, o que eu posso fazer por você? Amém? E essa não é uma palavra muito animadora, porque veja, aqui está o segundo princípio que ativa o milagre de Deus, que nós não podemos buscar, e isso reforça o primeiro princípio. Estou falando rápido por causa do tempo, amém? Então eu tropeço aqui nas palavras, porque a cabeça está fluindo, o coração está fluindo, e a língua demora para falar. Digam glória a Deus. Então veja, esse segundo princípio, ele reforça o primeiro princípio, porque é isso que Eliseu intenciona fazer aqui, quando ele diz: que te hei de fazer? Amém? Parece a um princípio que essa é uma palavra de desesperança, no sentido de dizer: ei, eu não posso fazer nada por você. Mas é exatamente isso que Eliseu intencionalmente está fazendo. Ele quer tirar os olhos da mulher para ele mesmo, amém? Porque dele mesmo ele não pode fazer nada por essa mulher. E todos nós precisamos reconhecer, mesmo nós que estamos em posição de autoridade, mesmo nós que somos pessoas de Deus, temos que entender que o nosso papel aqui não é fazer com que as pessoas olhem para nós e dependam de nós, mas o nosso papel aqui é fazer com que as pessoas sejam orientadas a olhar para Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus, amém? Eu sei que muitos líderes gostam, sabe, de que o povo fique dependente deles, mas não, isso não é saudável. O que o Senhor deseja é que cada um dos seus filhos saibam que tem livre acesso. Sim, nós precisamos de líderes, sim, nós precisamos de pessoas que vão estar aí referenciando as coisas de Deus às nossas vidas, mas nunca em detrimento da necessidade que nós temos de aprender a confiar sempre em Deus, a olhar sempre para Deus e não esperar no homem. Então o que Eliseu está fazendo? Ele está reorientando essa mulher ao ponto certo, ao foco certo. Não olhe para mim, se alguém pode fazer alguma coisa por você, é Deus. E é exatamente isso que nós estamos aqui para dizer. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Aquilo que é impossível para nós, aquilo que não tem jeito para nós, para Deus sempre tem jeito. Então o que Eliseu estava fazendo? Guiando a mulher à fonte do seu milagre, à fonte da sua verdadeira provisão. Digam glória a Deus. Irmãos, a sabedoria de Deus e o auxílio de Deus se sobrepassa, se sobrepõe sem limites a qualquer orientação que eu possa te dar, a qualquer conselho que eu possa te dar, a qualquer auxílio que eu possa te dar. Então o melhor auxílio que eu posso te dar é fazer você a cada dia se enfocar em Deus, colocar os seus olhos em Deus, porque Deus sim é a fonte de toda a sabedoria e de todo o poder que você precisa para prevalecer em toda e qualquer situação da sua vida.